Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre Nossa Senhora, terror dos demônios. O Padre Guido, já no primeiro bloco, começou a contar pra gente, primeiro, o embasamento bíblico, pra gente pensar que isso é verdade, a tradição da igreja que diz a respeito sobre isso. Falamos sobre os dogmas marianos e outras coisas relacionadas à catequese, por exemplo, na história da igreja, para que a gente entenda que isso é verdade. E é claro, né? Não tem como a gente disse no bloco anterior, o extremo orgulho do demônio com a extrema humildade de Nossa Senhora, é claro, ela sairia sempre vencedora. E sendo ela a portadora, né, a mulher mais cheia da graça de Deus, que através do Espírito Santo concebeu Jesus Cristo, o Verbo encarnado, é claro que ela teria que ter um destaque especial nessa história de salvação e exatamente na luta, no combate ao mal, diretamente ao demônio. Aliás, é bom destacar aqui, Padre Guido, quando a gente diz o mal, nós não estamos querendo dizer do mal genérico e relativo, não. O demônio existe, isso é verdade de fé, é um ser, uma criatura, alguém que realmente tem interesse em que as almas se percam, em que a gente não alcance a salvação eterna, e a gente não pode ficar também com meias palavras, pois o ensinamento da igreja é esse, né? Então o mal não é aquela coisa só relativizada, está na cabeça das pessoas, é uma coisa que não dá pra gente entender direito, impalpável, etc. Não. As pessoas também podem ser ruins, más, etc. Mas existe o demônio e ele sim é a personificação do mal, na qual Jesus inclusive veio para combater esse mal e essa pessoa, essa criatura que é o demônio, né, Padre Guido? Exato, não quero dar uma aula de língua hebraica, mas é bom que os nossos amigos telespectadores saibam que no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando um dos apóstolos fez um pedido para Jesus, mestre, ensina-nos a rezar. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, de uma maneira perfeita como nós rezamos hoje. Só que a última frase do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal, há um pormenor. Em hebraico, a palavra mal está escrita com a letra maiúscula. Maiúscula, Padre Guido. Não minúscula. Isto é, mas livrai-nos dele, do demônio. No sentido de livrar-nos do maligno? Do maligno, exato. Do maligno. Porque o demônio alimenta o ódio contra Deus. É claro que não pode fazer nada. Errou de orgulho, como você falou, muito de soberba e de arrogância. Não podendo fazer nada contra Deus, se descarrega contra a obra-prima de Deus, que somos nós, feitos à imagem e semelhança de Deus. Certo. E o demônio usa o seu poder de uma maneira sutil para conquistar a nossa alma. Por isso, olha, gente, foi a divina providência que colocou Nossa Senhora no caminho, né? No caminho. E gostaria de responder exatamente a pergunta que você me fez no término do outro bloco, né? Sobre São Domingos de Gusmão? Porque merece. É interessantíssimo. Deixa eu só... vamos fazer um caminho aqui para chegar nessa resposta, Padre Guido. Para a gente entender esse episódio de São Domingos de Gusmão, que tem a ver com exorcismo, né? Sim. Mas o senhor já citou até sobre isso, alguma coisa sobre exorcismo no bloco anterior, mas vale sempre ressaltar. Eu gosto de ressaltar isso quando a gente passa por esse assunto. Já dedicamos 2 programas exclusivos sobre esse assunto com o Padre Guido, está lá no nosso site. Você pode assistir Exorcismo, parte 1 e parte 2. Exorcismo é uma oração solene da igreja, na qual o sacerdote vai agir na pessoa de Jesus Cristo, em persona Christi, ordenando ao demônio que liberte a pessoa. Existe um ritual antigo, uma oração antiga, na qual o sacerdote faz, diante de uma pessoa na qual previamente já foi constatado que possivelmente esteja sofrendo de algum mal espiritual que vai além do natural. Porque o natural que o demônio age é a tentação, mas existem outros níveis, né, que o demônio também vai atrapalhar a vida de uma pessoa. Por exemplo, o mais raro dele é a possessão, onde a pessoa acaba sofrendo uma influência tão grande ao ponto de a pessoa ser possessa, né? E aí sim precisa de um exorcismo. Quem pode fazer o exorcismo? Um sacerdote que o bispo autorizou para isso. Todos os sacerdotes não estão autorizados a fazer o exorcismo solene e real. Apenas um sacerdote autorizado pelo bispo, né? Então isso é uma verdade de fé, isso existe ainda hoje na igreja. Os bispos espalhados pelo mundo, a maioria das dioceses vão nomear um ou mais bispos, né, para que aconteça esse tipo de serviço de acordo com a necessidade, e que a igreja também vai respeitar outras ciências, como psicologia, psiquiatria, etc. Isso vai ser respeitado. Se é caso de tratamento médico,
não é trato para exorcista. Agora, o demônio não sai com remédio, né? O demônio não sai com terapia. Né? Se isso realmente for um caso de exorcismo, o exorcista, principalmente, geralmente exorcistas são pessoas experientes, padres que têm uma vida reta, já bem sólida, que o bispo sabe que aquela pessoa é séria, acaba autorizando, então, que ele possa fazer exorcismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai contar um desses casos de exorcismo, que é relacionado a São Domingos de Gusmão, para ilustrar bem a história e o tema que a gente está dizendo. Ô, Padre Guido, o senhor falou bastante aqui da questão de Nossa Senhora, e quando os exorcistas invocam Nossa Senhora, por exemplo, percebem a eficácia. O senhor saberia indicar, por exemplo, um autor, alguém que escreve livros sobre isso, para que, de repente, alguém pudesse ler um pouco mais sobre esse assunto? Temos vários livros do mesmo autor, o padre Gabriele, italiano, a morte. Faleceu poucos dias, talvez poucos meses, né? Exato, escreveu vários livros, ele foi o melhor exorcista italiano, trabalhava a serviço do Vaticano, fez mais de 70.000 exorcismos. Nossa, muito experiente. Exato. Sacerdote paulino, né? Paulino, exato. E complementando uma sua afirmação, Eric, o demônio tem 4 maneiras de poder conquistar o que ele quer, a nossa alma. Certo. Tentação, infestação, possessão e obsessão. Certo. São vários degraus, né, de uma escada, uma pior do que a outra. Certo. E alguém não se assuste, mas saibam que o poder do demônio será sempre inferior ao poder de Deus. E mesmo que ele grite como ele quer e solte aquelas sequências de palavras, etc., ou dê cusparadas até na cara do padre, etc., quando o padre faz o exorcismo em nome de Deus, devidamente autorizado pelo bispo, o demônio é obrigado a sair do corpo. Entre aspas, que é muito importante, nunca pode tomar posse da alma, certo, mas somente do corpo e por um período específico. Isso significa, por exemplo, que o demônio não manda na vontade da pessoa, por exemplo. A pessoa continua sendo livre. Exato, continua. Inclusive, quando termina o exorcismo, até você falou isso e aquilo. Eu? A pessoa diz, não, eu não falei nada, porque quem age não é a pessoa, mas certo, é o demônio. Agora, podemos vamos lá, agora episódio. Gente, é exatamente 1000 anos atrás, praticamente, né? Foi no final do século XII, né, que aconteceu o episódio na vida de São Domingos de Gusmão, espanhol, né? Ele estava rezando o terço e, ao mesmo tempo, fazendo, naquela tarde, uma pregação com a presença, tudo está documentado, de 12.000 pessoas. 12.000 pessoas e ele lá rezando o terço. Exato, imagina, não existia microfone, imagina como que silêncio que devia estar, não digo naquela igreja, não tem uma igreja naquela época com esta capacidade. Provavelmente na praça. Um espaço aberto, né? Quando... Aliás, Padre Guido, vale ressaltar que o terço, o rosário, estava nascendo, né? Sim. Era uma novidade. Inclusive, né? Foi ele que recebeu até a vocação de divulgar a reza do terço, certo, né? Quando lhe apresentaram um homem possuído, aparentemente, por um demônio. O que é que o santo fez? Notando os gritos que este cara dava e dizia palavrões, etc., pegou o terço e colocou o terço no pescoço desta pessoa possuída pelo demônio. E aí o demônio gritou mais ainda. Então, uma vez que Domingos teve a certeza que estava na frente de uma pessoa possuída pelo demônio, ele perguntou, quantos vocês estão dentro no corpo deste homem? 15.000. Puxa vida. 15.000 demônios dentro do corpo de uma pessoa. São espíritos, não precisa de espaço. Em 15.000. Então, São Domingos, ele começou a fazer as orações do exorcismo para libertar aquele homem. A cena, assistida por milhares de pessoas, e a um certo ponto,
o santo, fortalecido pela reza do terço, insistiu para que o demônio, sem contar nenhuma mentira, respondesse a uma pergunta. E a pergunta que ele fez foi a seguinte: de quem é que vocês têm medo? O demônio no começo não queria responder, respondia com gritos para dar medo às pessoas. E o santo firmemente repetia a pergunta: vocês estão com medo de quê? Até que, a um certo ponto, o demônio foi obrigado e respondeu: o nosso medo é a mãe de Jesus, que é todo-poderosa, e ela pode salvar os seus servos de caírem no inferno. Palavra do demônio, é? Ele é o sol que destrói a escuridão de nossa astúcia e sutileza. É ela, Maria, palavra do demônio, é? É ela que descobre os nossos planos ocultos, quebra nossas armadilhas e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem efeito. Gente, uma definição belíssima, verdadeira, e que engrandece a nobreza também de Nossa Senhora. É porque o demônio não pode nem ouvir falar de Nossa Senhora. Quando se realiza um exorcismo, o exorcista, seguindo uma metodologia, né, do magistério da igreja, se prepara com a reza de muitos terços, se prepara também com um jejum, até de mais de um dia, e se carrega de uma grande energia espiritual, diante da qual acontece que o demônio fica impotente ou começa a perder, porque o exercício tantas vezes deve ser repetido, perder a sua força. Vale a pena, Eric, dizer aos nossos amigos telespectadores, citando este padre Gabriel Amort, grande exorcista, quando um dia os jornalistas fizeram uma pergunta para este padre: mas o senhor não está com medo do demônio? Sabe o que respondeu o padre Gabriel? Não, é ele que está com medo de mim. Bonito, né? E olha, ele não disse esta frase para dizer eu sou superior, não. E muito menos para fazer uma frase de efeito bonita. Exato, né? não era esta a finalidade, mas para deixar bem claro que era uma pessoa profundamente ligada à devoção para com Nossa Senhora. Aliás, o padre Gabriel Amort, ele era um estudioso de Mariologia. Sim. Né? O senhor falou agora há pouco sobre Mariologia, um ramo da teologia que é dedicado aos estudos dos assuntos relacionados à Nossa Senhora e, propriamente dito, à Virgem Maria. Ele era um desses estudiosos, o padre Gabriel Amort. Gabriele, né, que se escreve... Gabriele, né, italiano, sim. Quem for procurar na internet aí, né? Exato, é que em português pode ser que é mulher, nome feminino, não. Língua italiana é Gabriele, Michele e Gabriele, é masculino. Certo. Feminino seria Gabriella, Michelina, né? Gabriele, isto é um pouco diferente, é Michelina, isto é nome feminino. Gabriel é o maior exorcista praticamente de todos os tempos. Né? Não tem dificuldade de achar os escritos deles, porque tem muitos artigos de internet, tem vídeos do próprio padre Gabriel Amort. Ele fundou uma associação internacional dos padres exorcistas, organizou esse tipo de coisa nos últimos anos. Enfim, colaborou muito mesmo para essa obra. E hoje, padre Guido, acho que continua colaborando, né? Só que agora de outra maneira, né? Já que faleceu recentemente. Exato. Porém, o depoimento, o estudo que ele deixou escrito para todos os exorcistas do mundo tem um grandíssimo valor. Gente, a cilada do demônio continua atingindo cada um de nós, até os padres. Atingiu também a Jesus. Está registrado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Aliás, não se assuste no que vou dizer agora. Depois das 3 tentações de Jesus, se você depois de 40 dias de jejum, transforma as pedras em pão.
Se você é Deus, joga-te do alto da torre do templo, não vai se machucar nem o joelho. Se você é Deus, do alto de um topo do monte, tudo isso vai ser teu se você me adorar. Jesus responde claramente, não só de pão vive o homem, não tentarás o teu Deus e adorarás somente o teu Deus. E olha o que o evangelista Marcos fala logo em seguida. Depois destas 3 derrotas, o demônio foi embora para voltar no tempo oportuno. Isto é, não pensemos que o demônio, uma vez que é derrotado, não volte mais. Ele continua esta infeliz missão dele de conquistar as nossas almas. Mas nós temos tudo para sairmos vitoriosos. E entre as várias armas que temos nas nossas mãos, a reza do terço. Só para encerrar o assunto de São Domingos de Gusmão, essa história terminou com o exorcismo rezando o terço. Porque lembra que o Padre Guido disse que se manifestaram de maneira mística, ali na presença desse santo, dizendo que tinha 15 mil né, demônios, 150 Ave-Marias. Exato. Então, à medida que iam rezando cada Ave Maria, de 100 em 100, chegou saíram, exato. O 150 Ave Maria para o rosário completo, né? Exato. Bonito isso. E mais uma pergunta que São Domingos fez para o demônio, sabendo que ele estava em 15 mil lá dentro, ele perguntou, mas vocês estão unidos? Você se entende como demônio? Não, respondeu o demônio. Nos odiamos um com o outro. Olha só, gente. Não existe unidade entre o mal e entre os demônios. Mas existe ação em comum, né, Padre Guido? Existe um objetivo comum que é, por exemplo, destruir a humanidade, ou o homem, ou a tentação. Aí acaba agindo em comum, mas não significa unidade, né? Exato. Olha, gente, 2000 anos de história, Nossa Senhora, nas suas frequentes aparições, sempre cita a luta contra o mal e, sobretudo, o valor da oração. Tantas vezes mostra até uma medalha, né? Mesmo Senhora que faz uma promessa de assistência. Olha, quando apareceu para São Simão Stock, com o escapulário, quando apareceu para Santa Bernadette Subiru, né? Catarina Labouré com a medalha milagrosa, etc., né? Gente, quanto mais nós nos entregamos aos cuidados de Maria, mais estaremos experimentando o valor da sua presença, especialmente na hora difícil de uma tentação. Mas gostaria de aproveitar esta oportunidade para explicar que nenhuma tentação é superior à nossa capacidade mental. Certo. Deus nos conhece e não pode permitir que isso aconteça. Por isso, diante de uma qualquer tentação, recorremos logo para Nossa Senhora e notaremos que sairemos vitoriosos. Fiquem tranquilos. Muito bem, Padre Guido. No próximo bloco, que já é o último do programa, relacionado ao programa de hoje, nesse assunto que é tão interessante, o tempo voa, queria que o senhor falasse sobre uma expressão de São João Maria Vianney relacionada à formação dos seminaristas. Tem tudo a ver com o nosso assunto aqui. Saímos de São Domingos de Gusmão, vamos comentar agora sobre São João Maria Vianney. Não sai daí. A gente volta já já para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Até já.